A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Dando continuação à aula anterior, nós vamos falar a respeito da importância de orar em línguas. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Então, grandes coisas, grandes revelações de Deus virá sobre a sua vida. Nós precisamos parar de acreditar que a oração de línguas é só para aquele momento do Pentecoste. É só para aquele momento onde a glória está descendo dentro da igreja. Não, oração em línguas é uma arma muito poderosa para a igreja de Cristo. Ei, tenha o hábito de orar em línguas. 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, tenha o hábito. Para que de fato a sua mente seja aberta e você comece a ver a glória do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor estabeleça a tua glória, Senhor Jesus. Revela em nós, revela a nós a tua palavra, manifesta o teu poder, Senhor, a tua justiça e a tua glória. Abre os olhos do nosso entendimento, Pai, para que a gente venha entender cada dia mais e mais a tua palavra, em nome de Jesus. Oração em línguas é um mandamento bíblico. Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando com oração e súplica em todo o tempo. Todo o tempo. Nós precisamos orar sem cessar, ter o hábito de meditar e de orar, meditar e orar, meditar na palavra de Deus. Jesus falou: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não meditamos e não oramos o suficiente para entender tudo que foi estabelecido na cruz. É uma obrigação orar em línguas, vai trazer edificação, vai trazer entendimento, vai trazer honra, vai trazer justiça, em nome de Jesus. Nós temos que deixar o nosso espírito orar a Deus, porque quando nós estamos orando em línguas, o nosso espírito ora de fato. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ei, nós temos que orar em línguas. Não se preocupe, a sua mente não vai entender nada, mas o seu espírito está orando de fato. Mas quando você começar a ter um hábito natural de orar em línguas, vai chegar um momento em que o dom de interpretação de línguas virá sobre a sua vida. E quando ele vir, você vai entender exatamente tudo que você está orando. Aleluia! Nos dá refrigério. Orar em línguas vai trazer para nós o refrigério. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este o refrigério, mas não quiseram ouvir. Olha, o Senhor falou que por línguas estranhas, por língua estranha, por lábios gaguejantes. E quando nós estivermos falando em línguas estranhas, vai trazer refrigério para a nossa alma, vai trazer descanso. Mas muitos, ele está dizendo, muitos não quiseram ouvir. Muitos acham que a oração de línguas é só exatamente para aquele momento em que o fogo está descendo dentro da igreja. E não, irmão, o descanso virá. Ei, o descanso virá, o refrigério virá quando você tiver o hábito natural de estar simplesmente orando em línguas. Aleluia! É um sinal, a oração em línguas é um sinal para os incrédulos, para aqueles que não creem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos.
incrédulos. Ela é um sinal para os incrédulos, mas lógico, nós não podemos ser meninos, para de repente estar dentro de uma igreja onde tem algumas pessoas que são incrédulas e fica aquele monte de gente orando em línguas. Paulo fala sobre isso, olha, que um ou dois falem em línguas e quando um se levantar, que levante alguém para interpretar o que está sendo falado. Levante alguém para interpretar. Simples assim. Não podemos ser meninos. É algo que edifica você mesmo. Então é algo que você faz no seu secreto. É algo que você faz no seu secreto. Paulo fala quando estiver no meio da congregação, em nome de Jesus, procure falar a sua língua, procure orar a sua língua, procure declarar a língua que você fala. Para quê? Para que as pessoas todas que estejam ali entendam. A oração em línguas é algo que você faz no seu secreto, entre você e Deus. Muitas vezes, é claro, Deus às vezes vai tomar alguém no espírito de profecia, a pessoa vai orar em línguas e vai interpretar, mas é necessário que a gente não seja menino. Cantamos e damos graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 14. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizes apenas em Espírito, como dirá o indouto, o Amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. É exatamente isso que eu acabei de falar. Paulo está dizendo, olha, no meio da igreja, aonde tem pessoas que não conhecem, que são incrédulos, não fique aquela igreja toda orando em línguas. Não, se for para orar, é um ou dois, e é mesmo assim havendo quem interprete. Porque se você ficar ali, a igreja toda orando em língua, aquele cara que não entende, ele vai falar... No que ele vai ser edificado? Ele vai olhar e vai falar, o que está trazendo de edificação para mim? Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Nós precisamos não ser mais meninos. Nós precisamos se mover como pessoas maduras, enchendo-nos do Espírito Santo com sabedoria, com entendimento, todos os dias. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ei, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nos encher todos os dias. E quando estivermos com os irmãos, nós temos que falar em hinos, cânticos, hinos, em ação de graça, louvando ao Senhor, com cânticos espirituais, conversando com os irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, crente só fala de Jesus. Quando Paulo fala lá em Corinto que nós somos o bom perfume de Cristo, o cheiro de vida para a vida, ele estava dizendo, olha, quando duas pessoas que carregam a vida abundante de Jesus se reúnem, um transmite vida para o outro. Um vai estabelecer vida para o outro. Então a vida abundante de um vai trazer mais vida abundante no outro e assim sucessivamente. Então crente, cristão, só conversa de coisas espirituais, trazendo, se enchendo do Espírito Santo. Quando nós estamos unidos, nós temos que nos encher a cada dia mais e mais falando do Espírito Santo. Orando, e nós precisamos com isso, até orar, nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Existe uma vontade perfeita de Deus em todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 26, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede
por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo, nós precisamos orar a vontade perfeita de Deus, e quando nós estamos orando a vontade perfeita de Deus, o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está alinhando até a nossa oração, porque a gente não sabe orar como convém. Porque a nossa oração natural, a nossa oração carnal, simplesmente é muitas vezes uma oração para simplesmente estabelecer e suprir as minhas necessidades naturais. Deixa eu te dizer uma coisa, as nossas necessidades naturais, todas elas já foram estabelecidas, supridas na cruz. O que nós precisamos é orar a vontade perfeita de Deus. Então ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. E não se preocupe, Deus é o mais interessado em trazer todas as coisas para você. Tenha o hábito natural de orar em línguas. Tenha o hábito, que seja algo tão natural na sua vida, que você faz isso naturalmente. O batismo no Espírito Santo é para os crentes. Deixa eu te dizer uma coisa, ser batizado no Espírito Santo é coisa para crente, em nome de Jesus. João 14, versículo 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós para sempre. O mundo não conhece. O mundo não conhece o Senhor, mas Ele habita em nós. Ele está conosco e Ele habita em nós para sempre. O mundo não tem como conhecer esse Espírito, mas nós o conhecemos. Ei, deixa essa verdade entrar como verdade na sua vida. Você conhece o Espírito Santo. Você conhece de verdade o Espírito Santo, porque Ele habita em você e Ele está em você para sempre. O Espírito está sobre nós. Ele é uma porta. Ele é a porta que vai fazer a gente entrar exatamente na dimensão espiritual do Senhor. Ele visa nos encher da plenitude de Deus. Nós precisamos todos os dias, Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Hoje existe um poder que opera em nós, e esse poder que opera em nós é o Espírito Santo de Deus, porque nós fomos revestidos de poder, e o rio de água viva está fluindo no nosso interior. Nós fomos revestidos de poder, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então por isso que a gente só tem que se posicionar da maneira correta e deixa que Ele faz o resto. Vamos parar de tentar fazer as coisas com a força do nosso braço, porque a força do nosso braço até hoje não nos levou a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo que geme por nós com gemidos inexprimíveis, que está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, Ele vai nos levar a lugares muito altos. Aleluia! Ele vai nos levar em lugares muito altos para a glória de Deus. E para nos dar vitória. É poder para nos dar vitória. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera
opera em nós, o poder de Deus opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ei, sai da frente, deixa Ele fazer. A única coisa é: tenha o hábito de oração e não se preocupe, Ele vai fazer maravilhas na nossa vida. Existe um poder para orar sobrenaturalmente. João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, um conselheiro, ajudador, intercessor, fortalecedor, amigo fiel, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia, aleluia, Ele está para sempre com a gente. Nós precisamos simplesmente ter o hábito da oração. A oração em línguas vai nos levar a lugares tão altos, vai trazer revelações tão poderosas de Deus. A palavra de Deus vai ser aberta aos nossos olhos e nós começaremos a ter revelações muito profundas de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que intercede pelos santos. Deixa eu te dizer uma coisa: existe uma vontade perfeita de Deus. Existe exatamente a vontade perfeita de Deus. E Ele intercede por nós. E Deus, e o Espírito Santo, Ele consegue prescrutar Deus. Ele consegue entrar no coração de Deus e ir exatamente ao mais profundo entendimento do que Deus quer. Ele sabe exatamente tudo aquilo que Deus quer. Tem uma passagem que diz que quem conheceu a mente do Senhor, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, sabe? E que a gente não tem a capacidade de entender os pensamentos de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o próprio Deus, por decisão dele, Ele enviou o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo revela a nós a vontade perfeita de Deus. Existe essa vontade perfeita de Deus que é revelada para nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo está hoje simplesmente à nossa disposição, esperando que a gente procure se relacionar com Ele, para Ele mostrar para você e para mim a vontade perfeita de Deus na nossa vida, aquilo que Deus já escreveu em nosso favor e em relação à nossa vida. O Espírito Santo simplesmente está aqui para a gente se relacionar com Ele, conversar com Ele, falar: Espírito Santo, mostra qual é a vontade perfeita de Deus, mostra qual é o propósito eterno de Deus para a minha vida e o que Ele quer fazer através da minha vida na terra. Simples assim. Mas infelizmente, pela falta de compreensão e de convicção dessas coisas, Deus não está conseguindo mover a vontade perfeita dentro da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não está entendendo que recebeu de Deus o direito de ter a mesma intimidade com o Espírito Santo que Jesus teve. Mas há algo muito poderoso quando você começa a entender essas verdades. Deus vai operar tantas maravilhas. Se posicione em orar em línguas. Se posicione em ter o hábito da oração em línguas.
dia após dia, sem cessar, dia após dia, 2, 3, 4 horas. Lá no seu trabalho, orando em línguas, você não precisa estar gritando para as pessoas que você está orando em línguas, você ora ali baixinho, trabalhando na frente do seu computador, dirigindo, orando em línguas, caminhando, orando em línguas. E não se preocupe, a sua mente, você é um ser espiritual, você é um filho de Deus. Você foi colocado nesta terra, você é um representante legal de Deus na terra. Todos nós somos embaixadores de Cristo na terra. Deus conta conosco para mudar a história de mais de 7 bilhões de pessoas. E Deus deixou aqui um ajudador, um conselheiro, um amigo fiel, para simplesmente a gente caminhar com Ele e Ele nos conduzir da maneira correta, para que a glória de Deus seja estabelecida. Eu creio que eu devo falar a respeito do fruto e as manifestações do Espírito. Devo falar de coisas profundas a partir da próxima aula. Mas deixa eu te dizer, grandes maravilhas. Entenda isso hoje. Entenda isso hoje. A importância de você ter o hábito das orações em línguas. O hábito natural. O hábito natural de se relacionar. Jesus conquistou, como eu falei na aula passada, Jesus conquistou na cruz o direito de termos exatamente tudo aquilo e nos deu o direito de termos exatamente tudo aquilo que Ele tem. Mas uma das coisas mais importantes que Ele nos deu foi simplesmente o direito da gente poder ter relacionamento com o Espírito Santo como Ele teve, intimidade com o Espírito Santo como Ele teve, amizade e sermos guiados pelo Espírito Santo exatamente como Ele foi. Aleluia! Um novo tempo está começando mais e mais na nossa vida. Seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiada pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Na próxima aula eu vou falar sobre o fruto do Espírito, sobre a manifestação do fruto do Espírito. Quando nós praticamos o fruto do Espírito, nada poderá nos condenar, nada poderá paralisar a glória de Deus na nossa vida. Mas deixa eu te dizer, isso tudo vai trazer, o que vai trazer essa revelação para você é simplesmente o hábito que você tem de orar em línguas. Ore sem cessar, ore no Espírito sem cessar, ore dia após dia, 2, 3, 4, 5 horas. Ore e veja a palavra de Deus abrir sobre os seus olhos e a vontade perfeita de Deus ser estabelecida na tua vida, em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra é a verdade. O Senhor vela para que ela se cumpra. Cumpra, Senhor, a tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus.